Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor programa de debate teológico da televisão brasileira e é sempre um privilégio poder dividir esse momento com você. Muito, muito obrigado pelo carinho. Hoje aqui no programa, olha, é um tema interessantíssimo. Nunca imaginei, nunca. Bom, sei lá, né? Talvez vendo alguns desenhos um pouco futuristas isso fosse possível, mas não imaginei que isso se tornaria realidade e daqui a pouquinho você vai entender do que eu estou falando. Quero agradecer demais a sua audiência, seu carinho, obrigado por fazer parte aqui do Vejam Só, eu sempre reforço isso, você faz parte da nossa construção. Já deixo aqui para você o meu perfil nas redes sociais, chega por lá também, mais uma plataforma para a gente poder interagir e conversar, @zeca_Pereira, vai ser muito bacana poder falar com você por lá também, tá bom? Deixa eu já apresentar o meu convidado e aí na sequência a gente começa a nossa conversa, aproveitando o máximo do nosso tempo para aprender bastante e eu tenho certeza que você também vai se surpreender com o assunto que nós vamos falar hoje. Recebemos aqui nos nossos estúdios, direto de Jerusalém, representando a Universidade Hebraica de Jerusalém e também a Nano JR, uma indicação que eu vou falar daqui a pouquinho, super relevante também, com muita alegria, uma ótima noite. Shimon Eliav, graça e paz, seja muito bem-vindo. Shalom, Brahá, muito obrigado pela oportunidade. A alegria é nossa, Shimon, em recebê-lo. E você percebeu, e você que acompanha, sabe que eu já comentei algumas vezes aqui da saudação, do Shalom. Mas, poxa, um judeu falando tem todo sentido. Sim. Agora ficou muito bem representado esse Shalom, né, professor? Sim. Muito legal. Olha, indicação do professor Rodrigo Silva. Obrigado, Rodrigo, pela indicação, pela parceria com o Vejam Só. O Rodrigo é um amigo do programa, realiza um trabalho na área de arqueologia, lá no Museu também da Bíblia, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também na sequência aqui da nossa conversa. Mas, Shimon, para a gente começar, eu queria primeiro te apresentar para o nosso público, e ninguém melhor para fazer isso do que você. Ok. E primeiro, eu queria ir pela pronúncia do nome. Tenho certeza que meu hebraico foi meio devagar, foi meio lento. Tá muito bem. Como é que é a pronúncia mesmo? Shimon é um nome bíblico, é um dos filhos de Jacó. O nome em português seria Simão, em inglês Simon. Em hebraico, Shimon, com o acento na primeira sílaba. Shimon Eliav. Eliav é o nome, é o sobrenome, e é como o nome do irmão do David, tá? que também na Bíblia, né? Na Bíblia em português ele aparece como Eliab. Sim. Eliav. Shimon Eliav, essa é a pronúncia correta. Você está muito bem, Ótimo. Zeca. Você está muito bem de hebraico. Estou arranhando bem. Mas, Shimon, vou pedir então para você se apresentar, já até aparece para o nosso telespectador o tema, e hoje nós vamos falar sobre tecnologia. Vou pedir para você fazer uma rápida apresentação e já na sequência comentar um aspecto que talvez para o nosso público evangélico não seja muito evidente do Estado de Israel, mas é um Estado que investe muito nessa área de tecnologia. Muito reconhecido pelas startups, né? Isso. Pelo avanço tecnológico. Isso. E talvez aqui no nosso mundo teológico brasileiro isso não fique muito latente ou em voga. Queria que você então falasse um pouquinho sobre isso também. Tá bom. Bom, eu venho de Israel, eu trabalho na Universidade Hebraica de Jerusalém, eu sou pesquisador na área de física aplicada lá, mas eu também faço parte de uma empresa startup que se chama Nano. Em hebraico a gente fala Nano JR, ok? Mas em português, Nano JR. Esse JR aí é de Jerusalém, ok? Das Nano Jerusalém. E então a situação lá, vamos falar assim, você falou de tecnologia, né? Israel é considerado the Startup Nation, a nação startup. E é realmente isso, Zeca. Eu vejo isso todos os dias, assim. Cada aluno lá da Universidade Hebraica, dá para ver assim na cabeça dele, assim, tem uma ideia, ele quer chegar lá, entendeu? Então, de milhares de alunos que têm ideias, alguns conseguem, tá? Desses que conseguem montar uma startup, algumas empresas startup conseguem. E nessa estatística, né,
Israel tem um grande número de empresas startup, um grande número de ideias. Aquilo lá é um borbulhar de ideias, mas tem a infraestrutura, entendeu? Tem a infraestrutura para acolher essas ideias. Então, tudo isso junto, a infraestrutura acadêmica, a infraestrutura de tecnologia que já existe, mais as ideias que estão borbulhando lá na cabeça dos alunos, né? Tudo isso junto, no final das contas, né? Isso é implementado, isso vira realidade. E essa realidade vira empregos, essa realidade vira produtos, né? E então Israel faz jus a esse título, né? A nação startup. Startup, perfeito. Antes até da gente falar com o seu vínculo com o Brasil, Shimon, deixa eu aproveitar, e até para o nosso público que nos acompanha também, a gente falar um pouquinho sobre a situação atual de Israel. Bom, você desenhou aqui muito bem essa realidade desse investimento em tecnologia, em empregos do futuro, né, que é algo que aqui no Brasil, recentemente em eleições municipais, a gente ouviu falar muito, empregos do futuro, apesar de reconhecer tristemente que nós estamos muito atrasados, né, então o nosso futuro ainda está um pouco distante. Mas eu queria que você falasse da situação atual do Estado de Israel também, Shimon, por favor, da sua percepção, né? Como morador, habitante, trabalhando, como é que a situação lá, o dia a dia, como é que é para vocês esse momento de Israel? Olha, é importante isso que você está fazendo, porque é uma visão de alguém, de um morador de lá. Não é a visão de um político, não é a visão de alguém que tem algum interesse para esse lado ou por outro, alguém que veio de lá agora, né? E que acompanha as notícias. Antes de entrar em entrevista, eu estava ouvindo o noticiário de lá. E o momento que Israel está vivendo é um momento muito difícil. Imagina, né, um país em guerra, com sete fronteiras de guerra, ou 7 frontes de guerra. Guerra em Gaza, guerra no Líbano, guerra com Síria, guerra com Irã, guerra com o Iêmen, guerra com o Iraque. E todos esses são oponentes, né? São rivais que eles não estão de brincadeirinha, eles estão para matar, para destruir. Então, Israel está vivendo um momento muito difícil. Essa guerra já se prolonga por 1 ano, mais de 1 ano. Existem mais de 100 sequestrados que ninguém sabe como eles estão. Sim, a situação, tá? Se acredita, a gente quer crer, né, que uma boa parte esteja viva, mas a situação deles é muito precária. E nesses noticiários, né, que eu escuto, né, cada noticiário é noticiado a morte de 2 soldados, 3 soldados. Então, isso dói muito. Isso é uma dor para Israel. E não tem como não conhecer uma família que não tem um soldado que morreu. Então, essa dor é uma dor prolongada, né? Que vai se prolongando, né, por mais de 1 ano. Sim. Então, isso também tem reflexos na economia. Esses soldados que estão lá lutando, eles são profissionais, que eles não estão trabalhando, né? Eles estão lá, né? Tem vários amigos, né? Que eles são... A gente chama de... Acho que para vocês aqui seriam soldados reservistas, Isso, né? os reservistas, E tem os jovens, né? Os jovens que eles estão na seu tempo de exército agora, que eles têm lá os seus 19, 20 anos. Zeca, são crianças, desculpa dizer, mas são crianças que estão lá lutando. Sim, às vezes com a cabeça cheia desses sonhos e planos Exatamente, que Shimon mencionou. exatamente. Né? E aí, quando você fica sabendo que um soldado desses 19 anos morreu, você fala assim, puxa vida, né? Uma vida, um mundo, né? O que ele não poderia ter feito, né? E são centenas que já morreram, tá? Nessa guerra. Então, assim, o momento que Israel está vivendo agora realmente precisa das suas orações, porque é um momento muito difícil, muito difícil. Shimon, a gente até assim, se compadece, entende a sua emoção ao narrar essa situação, porque, de fato,
o prolongar disso, parece que cada vez mais distante uma solução. E acho que a sua palavra é fundamental para nós aqui no Brasil, né, que é orar pelo Estado de Israel e para que a situação e a solução para esse conflito chegue o mais rápido possível. Que eu acho que esse tem que ser o objetivo. E a situação vai se agravando tanto, né? Você falou dos reservistas, umas 2 semanas atrás, até uma crise institucional no governo. Exato. Também, né? Com o Netanyahu dispensando o chefe militar por convocação de alguns ortodoxos, já mostrando todo esse embate. E a situação é tão crítica que os ânimos vão se aflorando até internamente. É muito difícil. Sim. Bom, aqui no Brasil a gente não tem um paralelo com isso. É difícil até de imaginar. É verdade. Difícil até de imaginar. Bom, fica aqui as nossas orações também, Chimo. Que Deus abençoe demais a nação, a sua vida também. Obrigado. Agora, mudando um pouquinho o rumo da nossa prosa, como o pessoal gosta de dizer aqui no Brasil, Chimo, eu percebo que o seu português é muito fluente. Confesso que fico um pouco admirado. Qual que é a sua relação com o Brasil? Eu nasci aqui, eu sou brasileiro de origem. Eu estudei, eu me criei numa cidadezinha lá do interior de São Paulo, chama-se Porto Ferreira. E um começo muito humilde. Eu era auxiliar de farmácia lá e eu sempre sonhei em ser engenheiro, desde pequeno. Para você imaginar que um garoto que era auxiliar de farmácia sonhar ser engenheiro, na década de 70, não é óbvio, porque havia uma longa caminhada até chegar a isso. Mas fica a minha experiência, né? Eu espero que sirva para outros jovens. Talvez você, que seja auxiliar de farmácia agora, né? E sonhe em ser engenheiro, é possível. Está aqui alguém que fez isso só com a ajuda de Deus, porque assim, não houve assim nada extraordinário, né? Mas eu comecei ali como um auxiliar de farmácia, fiz o cursinho, né, e entrei na Unicamp, isso na década de 80. Me formei em engenharia elétrica, prossegui estudando e fiz mestrado em engenharia elétrica e doutorado em engenharia elétrica. E daí surgiu a oportunidade de se fazer um pós-doutorado na sequência, né? E eu escolhi fazer isso em Israel. Então, agora, faz 25 anos que eu estou em Israel. Caramba. Então, o meu português ainda está legal, Zeca. Bem preservado. Talvez você perceba aqui um sotaquezinho aqui ou ali, um R, um M, que sai meio arredondado, mas eu ainda falo bem. Fala muito bem. Muito bem. Incrível essa história e, sem dúvida, inspiradora também para quem nos acompanha. E aqui no Vejam Só a gente valoriza muito essa questão do estudo, né? É o objetivo do programa. Instigar os nossos telespectadores a se aprofundar no conhecimento. E é incrível a gente ver a história de alguém que venceu pelo estudo mesmo, se capacitando e acreditando, né, nesse sonho através dos estudos. Bom, não tem como não falar do nome do Rodrigo Silva também, Chimo. Qual que é a sua relação com ele? Como é que ele apareceu? Estou imaginando aqui, ele é uma figura frequente lá em Israel também. Imagino que vocês se aproximaram por lá. Olha, Zeca, eu posso te contar uma história curta, uma história mais longa. A história longa é super engraçada, tá? Porque até alguns meses atrás, eu nem sabia quem era Rodrigo Silva, tá? Eu imagino um ratinho de laboratório, tá? Que está lá no mundinho dele, lá em Israel, né? E eu não faço parte de redes sociais, sabe, assim, sou uma pessoa meio old fashion, né? Meio antigão, assim. E também, minha vida, o centro da minha vida está em Israel. Então, eu não estou por dentro, né, do que está acontecendo aqui no Brasil. Claro, o mínimo, sim. Mas não sabia, até uns meses atrás, eu não sabia quem era Rodrigo Silva. Pois bem, um amigo meu, que ele é guia turístico lá em Israel, ele é brasileiro também, chama Moshe Garcia.
Inclusive, eu recomendo muito ele. Se você for para Israel, procure Moshe Garcia, ele é excelente guia. E ele mudou, a agência dele lá mudou de escritório e teve um problema no quadro de força. Tá? Os disjuntores lá tinham uns fios soltos. Aí chamou o amigo engenheiro. Não, vai vendo. E o problema é de tal maneira, Zeca, que ninguém queria pôr a mão naquilo. Por quê? Para consertar aquele quadro de força, teria que desligar a energia elétrica de todo o prédio, que são vários escritórios. Então, ninguém queria pôr a mão naquilo lá vivo, tá? Ou seja, aí ele sem opção, né? Ele falou assim, Shimon, não tem o que fazer, você pode tentar dar uma olhada? Eu falei assim, olha, Moshe, vamos lá, né? Vamos dar uma olhada. Fui lá com muito jeito, né? O jeito brasileiro, né? Um jeitinho e tal, eu ajeitei as coisas, voltei os fios na posição que estava com segurança, né? Aí ligamos o quadro de força, tudo funcionou. Ele ficou feliz, assim, barbaridade. Na volta para casa, né? A gente conversando, ele citou o nome de Rodrigo Silva, né? Eu falei, poxa, que legal, né? E naquela época, eu estava envolvido com esse projeto, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Daí eu falei, Moshe, você conhece o Rodrigo? Ele falou, conheço. Eu acho que pelo fato de ele ser guia, né, tal, ele tem o contato do Rodrigo. Eu falei assim, manda lá uma mensagem, né, para o Rodrigo, né, sobre esse projeto. Quem sabe, né, a gente pode conversar sobre isso, né? Ele mandou, Zeca. E, para minha surpresa, né, o Rodrigo gostou da ideia. Essa ideia chamou a atenção, né, do Rodrigo. E a coincidência, olha a coincidência, né? Os disjuntores, né, a conversa. Isso era uma quinta-feira, assim. Aí o Rodrigo me manda uma mensagem assim, terça-feira que vem eu estou em Jerusalém. Por que a gente não conversa? Aí eu fui lá no hotel onde ele estava. Zeca, assim, de 2 dias que eu nem sabia quem era, de repente eu estava conversando com ele. Rodrigo é uma pessoa super amável, assim, sabe? Conversa com você. Em Israel a gente fala Begova Einaim. Ele conversa com você na altura dos seus olhos, né? E me recebeu muito bem, se entusiasmou. Eu vi nos olhos dele, eu vi o brilho, entendeu? Que a ideia chamou a atenção dele. E chamou tanto a atenção que ele falou assim, olha, a gente está organizando um congresso, né, que vai acontecer. Isso era lá para julho, tá? Para situar mais ou menos no tempo. E aí ele falou assim, olha, a gente está organizando um congresso que vai acontecer no Brasil, no campus da UNASP. É o primeiro congresso de arqueologia bíblica. Isso. Por que você não vai lá apresentar um trabalho sobre isso? Eu falei assim, puxa, muito prazer, né? E aí, nessa nossa conversa, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, né, essa ideia evoluiu, né? Não só para uma palestra, ele cedeu, né, o museu, né, o Museu de Arqueologia Bíblica da UNASP, eles cederam um espaço no museu para a gente fazer uma exposição. E a exposição é uma exposição temporária, chama-se A Arte da Nanobíblia. E ficou muito bonito, muito bonito. Nós temos algumas imagens aqui que nós vamos mostrar também daqui a pouquinho, mas antes, Shimon, deixa eu mostrar aqui para o nosso telespectador a grande ideia que chamou a atenção de Rodrigo Silva. Sim. Apesar do paradoxo, né? Da grande ideia, olha aqui. Aqui na minha mão, não dá nem para ver. Você que está em casa, você está vendo só um vidro. Isso. Mas aqui no meio tem toda a Bíblia hebraica. Primeiro, assim, com uma curiosidade, qual é o tamanho? Então, isso que vocês estão vendo nas mãos do Zeca é um pedacinho de vidro, tá? De 6 milímetros por 6 milímetros, que toda a Bíblia, no caso, esse exemplar que ele está segurando, toda a Bíblia hebraica está lá, e
talvez vai ter alguma imagem que vocês vão poder ver isso mais perto, tem uma estrelinha de Davi, que dá para ver a olho nu, tá? Isso, olha lá. Olha lá. Talvez se der para fazer um zoom, mas todo o texto bíblico está ali gravado, as letrinhas, tá? E eu faço um jogo de cores, tá? O fundo das letras e a cor das letras para gerar esse símbolo, que nesse caso aqui é uma estrela de Davi, tá? Sim. Mas esse símbolo a gente tem flexibilidade, né, para manipular e fazer o símbolo que a gente quiser, né? Bom, nesse aqui que eu estava, que a gente tentou, você viu como é difícil até para mostrar. É a Bíblia hebraica? Bom, mas para você que está nos assistindo, também tem a Bíblia em português. Toda a Bíblia aqui. Esse aqui é um pouquinho maior. Isso. Mas aqui também tem toda a Bíblia em português. Nós vamos tentar aproximar também, daqui a pouquinho nós vamos colocar. Mas, Shimon, eu vou pedir para, enquanto a gente tenta mostrar aqui, o que é a nanobíblia? Ok. A ideia é a seguinte, Zeca, da gente colocar todo o texto dentro de um espaço bem pequenininho, mas que ainda eu possa, com relativa facilidade e com pouca tecnologia, eu possa recuperar, eu possa ler esse texto. Certo. Porque você pode perguntar para mim, Shimon, qual a novidade? Eu tenho aqui o meu pendrive, eu não tenho um livro, eu tenho uma biblioteca aqui. Eu posso colocar todas as versões da Bíblia, não só em português. Mas quem te garante, Zeca, que daqui 5 anos você vai ter um buraquinho no seu computador que você vai encaixar esse pendrive e vai poder recuperar a informação. Sim. Os próprios HDs também, aqueles externos, são muito de qualquer queda. Não, mas vamos falar assim, em termos tecnológicos, tá? Sim. Quem te garante que daqui 10 anos você vai ter um computador? Talvez vai ser outra coisa que a gente nem sabe o que é. Fala para alguém de 5 anos atrás, 10 anos atrás, o que a gente tem hoje, o sujeito fala assim, o quê? Não pode ser. Ou seja, a tecnologia, ela evolui rápido. Tá? Você tem fita cassete na sua casa? Não mais. Quem tem, não tem o que fazer. Quem guardou, não tem aparelho para ler. Então, aqui está a ideia, que é uma ideia muito forte, tá? Que você tem um pedacinho de vidro, que a Bíblia está escrita lá e, a princípio, ela não depende de tecnologia para ser recuperada. Um simples microscópio daqueles de criança, tá? Aqueles de crianças. Você teve microscópio quando era criança? As crianças nerds, né? Alguns bem brinquedo mesmo, não dá para ver quase nada. Mas olha, Zeca, até esses de brinquedo, tá? Você pode mirar, até sem energia elétrica. Eu tinha um bem simplesinho, que ele tinha um espelhinho, assim, que ele pegava a luz ambiente, né? E aí, com essa luz e uma lente, um microscópio simples, você consegue ver as letras lá dentro, você consegue recuperar o texto. A proposta aqui, Zeca, não é que nós vamos substituir o meio de leitura, né? Certo. Não é isso, mas a gente está introduzindo um novo meio, tá? Assim como existe a Bíblia, existia livros, né? Muito antigamente, que eles escreveram em tabuinhas de barro, depois em papiro, depois em pergaminho, atualmente em folhas de papel, né? E então isso é um novo meio, tá? É um novo meio. A gente poderia chamar que essa Bíblia é uma Bíblia in vitro. Ela está feita no vidro, tá? E como você disse, é algo novo, tá? Uma proposta nova. A gente não sabe até qual o alcance disso, tá? Eu tenho uma história muito legal que um cientista chamado Faraday, ele trabalhava com eletromagnetismo. Ele trabalhou sobre esse tema, é um tema muito importante, tá? Mas na época que ele trabalhava era tudo novidade, né? E ele chegou lá para uma reunião científica, né? E ele falou sobre o que ele tinha descoberto, o trabalho dele, e alguém perguntou, mas, Faraday, para que serve isso, né? E ele falou assim, para que serve uma criança quando ela nasce, quando ela é um bebê, né? Então, isso
é impossível, né, da gente saber onde é o alcance dessa ideia, tá? Onde nós vamos parar com tudo isso. Sim. Pode completar, Chico. Então só para completar, a ideia era colocar todo o texto num espaço bem pequeno, mas não ficar limitado à tecnologia para poder recuperar esse texto. Sim. E, com isso, você dá à Bíblia mobilidade, portabilidade. Essa Bíblia, ela está aqui comigo, nesse broche aqui, na minha lapela, o tempo todo comigo, tá? Isso tem um poder, tá? Eu estou com a Bíblia o tempo todo, tá? Você, mais do que uma pedrinha num pingente, ou num broche, ou numa pulseira, o texto bíblico é algo que existe um poder nele mesmo, tá? Então, essa é a ideia, tá? Você tem a Bíblia escrita num novo meio, muito, muito pequeno, muito portátil, e a gente pode usar isso para uma infinidade de usos, realmente é uma infinidade de usos. A princípio, essa empresa que eu faço parte, a gente está desenvolvendo uma linha muito inicial de produtos, tá? Que são pingentes, pulseiras, que tem assim, algo muito bonito, tá? de se usar, e que tem a Bíblia neles. Mas, com certeza, não para só aí. Sim, eu até ouvindo aqui e pesquisando para a gente poder conversar, Chico, eu vi que não é um projeto inédito. Entretanto, essa parte da recuperação do texto que é o grande salto, não é isso? Exato. Zeca, você bateu na bola certinho. Porque é o seguinte, realmente, nós não somos os primeiros a fazer isso. Em Israel tem uma empresa. E a propósito, a ideia... Sabe como é que é, né, Zeca? O Santos Dumont não acordou um dia e falou assim, vamos fazer uns Boeing 747. Não, as ideias, elas progridem, elas evoluem. Perfeito. Então, a ideia mesmo dessa nanobíblia começou uns bons anos atrás, quando o Papa Benedito XVI, ele foi visitar lá Israel e fizeram para ele, lá no Instituto Tecnológico de Israel, que chama Technion, é uma universidade muito conceituada, eles tinham uma máquina lá poderosa, né? Eles fizeram um chipzinho para ele, com toda a Bíblia hebraica, tá? E deram de presente. Isso aí foi assim, foi na mídia, né? Na época foi assim muito... fez mídia, né? Só que é o seguinte, eles usaram uma máquina que é o topo, tá? É a fronteira da nanotecnologia, e aí as letrinhas ficaram com nanômetros. Só para você ter uma ideia, 1 nanômetro é 1 milésimo de micrômetro. O micrômetro é 1 milésimo de milímetro. Nossa. É muito pequeno, tá? O nosso cabelo, tá? Ele tem 50 nanômetros, a gente vê. Então, 1 nanômetro é muito, muito pequeno. E aí, você não consegue ver isso, só com um microscópio eletrônico, tá? Que é uma máquina muito cara. Poderosa, Então, a gente vendo... E aí fizeram. Realmente, teve uma empresa, tá? Tem uma empresa que usou essa tecnologia, dessas letrinhas muito pequenininhas, que só podem ser vistas com um microscópio eletrônico, e eles fizeram. Chama Nanobible, ok? Aí a pessoa compra pela fé, porque ela nunca vai ver isso. Tem certificado, tem uma foto e tal, mas a pessoa pode perguntar... Ver mesmo não vai ver. Não vai. E aí sempre tem a pergunta, será que está tudo escrito mesmo, né? A nossa ideia, ela é inovadora por isso. Porque a gente não usou a nanotecnologia na sua última forma, a gente regrediu um pouco, tá? A gente usou uma tecnologia mais tradicional. Em vez de fazer linhas de nanômetros, a gente fez linhas de micrômetros, que é 1000 vezes maior, e aí dá para ver com um microscópio, bem simples, tá? E aí a pessoa, ela não vai ter essa pergunta, tá? Ela, se ela quiser, ela vê, ela pode pegar a pecinha lá que ela comprou e ela pode ver. Outra vez, eu não estou falando que ela vai pegar e vai ler a Bíblia todo dia, né? Na Bíblia. Não é esse o objetivo. Sim. Mas
ali está a Bíblia, ela pode conferir. Tem acesso, preservação, tem uma série de aspectos Sim. que vão influenciar. Shima, eu vou precisar chamar um intervalo. Sim. Mas no próximo bloco, nós vamos falar mais sobre isso. Falar legal. também um pouquinho sobre como essa tecnologia, de maneira geral, pode e deve, muito provavelmente, interferir na nossa vida cotidiana. Sim. Nós estamos falando aqui de um projeto da Bíblia, que às vezes, mas e que... Não, essa tecnologia aqui vai influenciar muito na nossa vida. Shimon vai falar na sequência. Nós vamos falar sobre a exposição no Museu de Arqueologia Bíblica da Unasp também. Nós vamos mostrar algumas imagens. Então, fica ligadinho aí. Nós vamos fazer isso depois do intervalo. Antes do intervalo, deixa eu dar 2 recadinhos para você que nos acompanha. Primeiro, sobre a nossa parceria com a AGRADE, a Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho ministerial, gosta do conhecimento das Escrituras Sagradas? A nossa indicação é a AGRADE. São mais de 20 anos caminhando junto aqui com o Vejam Só e eu quero ver você lá, sentadinho na classe da AGRADE para aprender. Inclusive, o reverendo Weber Cocarelli, que também nos acompanha aqui no Vejam Só, é um dos professores que você pode ter aula lá com o reverendo Weber, tá bom? Então, anota o número que já aparece aí, ó, código 11 3115-0819, bem devagarinho para você anotar. 11, secretaria aqui em São Paulo, 3115-0819. Amanhã, em horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas, tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela AGRADE, tá bom? Além disso, já está aqui à sua disposição as redes sociais da HIT, da nossa emissora. Vem conhecer o nosso trabalho, que tem entretenimento, jornalismo, programa de clipe musical, programa infantil. Tem tanta coisa aqui na HIT que talvez você não conheça e que eu tenho certeza que você vai curtir. Então vem curtir a nossa programação também, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Vejam Só. O nosso intervalo foi rápido, mas não foi tão pequenininho quanto essa Bíblia que está aqui na minha mão. Ó. E essa daqui é a tradução em português da Nanobíblia, que está falando sobre o assunto aqui com a gente, dando uma aula sobre essa tecnologia, é o Shimon Eliav, da Universidade Hebraica de Jerusalém, da Nano JR também, e tem nos ajudado a entender um pouquinho sobre esse projeto. E, Shimon, antes da gente voltar a falar especificamente desse projeto, e nossa produção já separou algumas imagens também da exposição, né, a arte da Nanobíblia, eu queria falar só sobre a tecnologia, bem rapidinho, né, para quem nos assiste. Como é que a nanotecnologia, ou quais são os prognósticos do impacto dela no nosso dia a dia, na nossa vida? Olha, quando se fala de nanotecnologia, é um termo muito aberto, muito amplo, tá? E tem muita gente que usa esse termo indiscriminadamente, tá? Mas o fato é que a nanotecnologia ela já está, tá, no nosso meio. Quando você usa o seu telefone celular, essa câmera que está me filmando, ela tem os microcircuitos, né, que os processadores, todos eles são feitos com a nanotecnologia. E já existe, ela já está no nosso meio. E ela vai continuar afetando a nossa vida, penso que para o bem, né? No sentido de que novos produtos, novos circuitos, né, vão aparecer, os processadores eles vão ficando cada vez mais poderosos. E em cima de toda essa base, tá, que é a nanotecnologia, tem algo que está crescendo e está aparecendo muito forte, que é a inteligência artificial, que ela não poderia, tá? Ela não pode existir sem essa capacidade computacional que a nanotecnologia dá. Então, para você ver que, como eu estava falando lá do Santos Dumont, né, as coisas não acontecem assim de uma hora para outra. Cada passo tecnológico abre a porta para outras tecnologias ou outros passos serem dados. Então, a nanotecnologia, que é algo que começou
lá pelos anos 2000, assim, a tomar um corpo, tá? Ela amadureceu, ela deu seus frutos. A gente já está nos anos 2020, 2024, então já existe já os resultados, tá, da nanotecnologia. Agora, uma nova etapa, que é a inteligência artificial, vai se aproveitando, né, desse passo que foi dado para também entrar e dar os seus frutos. E assim caminha o mundo tecnológico. Eu imagino que tem muita coisa acontecendo nesses laboratórios aí sim, que a gente não consegue nem imaginar, viu, Olha, Chico? a gente poderia falar só sobre isso, né? Sobre assim as novidades que ainda Sim. estão engatinhando, né? É um mundo, para mim, assim, é muito legal. Tá nesse meio. Antes da gente mostrar as imagens da exposição, você sempre foi muito antenado assim, nessas coisas futuristas, Chimo? Assim, um visionário, assim? O pessoal às vezes pegava no seu pé com isso ou não? Não, Zeca, imagina um garoto que trabalha na farmácia, tá? Não, Então, mas às vezes pode ser um sonhador, Chimo. Às vezes você ficava lá assim, aí chegava você falou que era auxiliar, né, da farmácia. Às vezes chegava o farmacêutico e falava, ó, volta pro mundo real, para de sonhar aí com esse mundo minúsculo aí. Tinha alguma coisa assim? Não. Você sabe, Zeca, assim, paralelo a tudo isso, o sonhador, sim, assim, gostar de ficção científica sempre, né? Legal. Eu li tudo quanto era livro de ficção científica, né? E até hoje gosto muito de filme de ficção científica também, sou muito chegado nisso. Mas eu sou muito prático, Tá. né? Bastante pragmático. Como um bom engenheiro, né? Sim. Eu costumo dizer que, Zeca, eu nasci engenheiro. Isso, assim, para o jovem que não sabe o que ele vai fazer na vida, é uma angústia. Eu, sinceramente, eu fui abençoado por Deus, porque essa angústia não estava em mim. Eu nasci, um garotinho nasceu engenheiro, né? E desde 5 anos de idade, eu sempre dizia que eu queria ser engenheiro elétrico. Olha só que coisa, da onde que veio isso? E realmente essa linha mestra, né, me deu direção. E eu fui nela, eu segui esse objetivo assim, bem firmemente. Deu certo. Agora, estudar, né, eu volto ao ponto, né? Estudar é uma necessidade, principalmente nesse mundo que cada vez mais vai se tornando tecnológico e todas essas novas tecnologias. Quem não estudar, quem perder essa janela de tempo, né, que é agora, né, que você é jovem, vai ficar bem mais difícil mais tarde. Acompanhar. Sem dúvida. Muito legal, muito. Ó, vamos falar um pouquinho sobre a exposição? Sim. A arte da Nanobíblia. Nós vamos até rodar umas imagens enquanto o Shimon fala, mas antes de você descrever as imagens, queria que você falasse um pouquinho, descrevesse a experiência. Você falou ali da proposta, daquele encontro com o Rodrigo. Eu imagino que o olho brilhou naquela conversa, mas ver tudo isso pronto, poder realmente estar ali. Fala um pouquinho dessa experiência para a gente, Shimon. Olha, realmente está sendo uma experiência muito, muito bacana, né? Porque você imagina, Zeca, a partir de uma ideia completamente abstrata, tá? Completamente, quase que teórica, tá? Você vê a ideia aí tomando assim forma e depois, né, você vê ali, né, nessa sala, né, que foi nos concedida ali no Museu da Arqueologia Bíblica, né, você vê os posters ali nas paredes, né? Você vê os produtos, os chips ali na vitrine, né? Isso que vocês estão vendo aqui são posters que a gente fez a partir da ideia da Nanobíblia. A gente fez uma versão ampliada de 1,20 m por 1,20 m e misturou a arte com o texto. Isso que vocês estão vendo ali é o texto bíblico que tem uma figura como um pano de fundo. Então, a figura, ela conversa com o texto. Isso que vocês estão vendo aí é uma atividade interativa, né? Ali é uma ampliação, né, disso que o Zeca está segurando, que é a Nanobíblia, né? Sim, só que ampliada 200 vezes. Nessa vitrine, alguns produtos, né, alguns exemplos, né, de aplicação que a Nano JR trouxe só para mostrar, né, as possibilidades de produtos, né? E a experiência
foi assim, para mim, foi marcante, Zeca, ver as pessoas ali, sabe, teve visitantes que eles choraram quando eles viram todo o texto bíblico numa página só na frente deles, né? E então, para mim foi uma experiência muito boa. Outra coisa legal que aconteceu nessa exposição, normalmente quando você vai no museu, Zeca, o que você vê lá? Aquelas plaquinhas assim, escrito não toque, né? Não toque. Se alguém for tocar, não toca aí, né? Ali a gente fez questão de fazer uma exposição interativa, que a pessoa tocasse. Qual que é a ideia? No vídeo que apareceu uma projeção assim do texto numa tela, né? Então a gente colocou esse chip debaixo do microscópio e colocou um joystick lá, 4 botões, que a pessoa podia tocar nos botões e o texto navegava, a pessoa navegava, isso, olha lá, está mostrando. Esse é o microscópio, o chip, e a pessoa navegava pelo texto. Teve até quem... olha lá, a minha mão, está vendo? Eu estou apertando os botões e o texto está se movendo lá atrás, está vendo? Sim, olha lá. E então, quem quisesse poderia conferir se todos os livros da Bíblia estavam escritos ali. Quem quisesse podia achar um versículo, tá? Tá vendo como eu faço a jogada entre para criar o símbolo? Os símbolos entre o texto mais claro e mais escuro. Isso que está mostrando também um cartaz, tá? Tá a foto ali de Jerusalém com todo o texto bíblico junto. Ah, não, isso não é possível. Com aquela imagem? Sim, sim. As letrinhas estão ali. Zeca, é algo realmente poderoso, tá? Você mistura o poder daquela foto, que ela tem um poder em si mesma, e o poder do texto bíblico junto. Sim. Quem vê de longe, como nós estamos vendo aqui, vê a foto. Quem chega de perto, lê a o olho texto. nu consegue observar? Consegue. Nessa escala de 1,20 m por 1,20 m, consegue. E se você... Zeca, eu coloquei isso aí debaixo do braço e trouxe no avião, tá? Se a gente pudesse ter enviado, né, assim, com mais tempo, isso poderia ter sido impresso em 1,60 m por 1,60 m, 2 metros por 2 metros. Sim. Aí qualquer um poderia ler tranquilamente todo o texto bíblico junto com a arte. É emocionante. Essa exposição ela está acontecendo agora no Museu de Arqueologia Bíblica. Eu convido vocês a irem assistir e ver. Vale a pena. É muito, muito, muito bonito. É emocionante. Nossa, é incrível. Assim, você vai falando, eu vou imaginando assim, as possibilidades, né? Exatamente, Zeca. Isso que está ali é a pontinha do iceberg, entendeu? Do que a gente pode fazer com isso. E, a propósito, dos objetivos dessa exposição, primeiro, é mostrar, tá, essa tecnologia, mostrar o que é possível de ser feito. E, em segundo lugar, a gente está buscando parceiros aqui no Brasil. Porque, você imagina, Zeca, uma empresa, startup, lá de Jerusalém... a gente não tem o volume, a gente não tem o poder, tá? Para acessar, para suprir o mercado brasileiro. Sim. Então, um dos objetivos, além de fazer o que a gente chama de teste de águas, né? Da gente testar assim, o que o público, né, sente, e esse teste foi maravilhoso, eu vi assim, nos olhos das pessoas, né, que todo mundo gostou. O segundo objetivo é procurar parceiros, tá? Parceiros aqui no Brasil que possam se associar conosco, né, com a Nano JR, para produzir, para licenciar esse produto aqui e alcançar o mercado brasileiro, que não é o mercado de Israel. Tá? O poder aquisitivo lá é outro. Então, eu, como brasileiro, eu gostaria muito, né, de que esse produto ficasse acessível para todo mundo que queira, porque é tão bonito, existe aqui algo muito legal, né? Shimon, nós vamos caminhando para o final aqui. Antes de falar da questão dos produtos, deixa eu fazer só uma pergunta, uma curiosidade. Sim.
tem a divisão por versículos e capítulos ou é o texto corrido? É o texto corrido, mas tem lá, perfeito. tem o nome, é assim, tem o nome do livro, depois, por exemplo, Gênesis 1, aí 1, e criou Deus a terra, e aí 2, e vai corrido, na mesma linha, Sim, né, mas tem por colunas, mas tem a tá? divisão. Depois de Gênesis vem Êxodo. E vai por colunas, aí são várias, são 20 colunas, se não me engano. Aí o texto ele vai se preenchendo essas colunas e quem vê, né, no microscópio ou lá no museu, né, nessa brincadeira que a gente fez, consegue se localizar perfeitamente, tá? Se, por exemplo, ele está vendo lá, agora ele reconheceu lá, ele leu o livro, que ele viu que está num capítulo de Ezequiel. Então, se ele quer procurar algo do Novo Testamento, ele vai na direção do Novo Testamento. Se ele quer procurar antes, ele vai... E assim, dá para navegar no texto, é muito bacana. Eu recomendo que vocês vão lá ver, vocês não vão se decepcionar. Eu tenho 3 minutos para encerrar, Chico. Vocês já tiveram a curiosidade de fazer a medida dos pergaminhos do Mar Morto para ver o tamanho que tinha naquele lá para essa daqui, a proporção? Zeca, você pergunta as perguntas certas. Na tradição da Páscoa judaica, né, tem lá uma ordem que se faz, né, todo ano, né, e tem um garotinho, já ensaiado, né, que ele faz as perguntas certas. Então, você está aqui perguntando as perguntas certas. Né? Eu pensei nisso. Tá? Se a gente pegasse, né, vamos supor, tudo aquilo que eles acharam, foi achado, tá, nos pergaminhos do Mar Morto, que contém praticamente todo o texto bíblico, tá? Sim. E se a gente colocasse tudo isso assim, um do ladinho do outro, né, daria assim, tipo metade de um campo de futebol, entendeu? Nossa. Para isso aqui, ó. Exatamente. Esse tamanho. Exatamente. Que exatamente. avanço, que avanço. É muito bacana. Shimon, 1 minutinho. Sim. Se alguém tiver interesse nos produtos, já tem alguma coisa? Tem onde localizar? Tem. A minha empresa tem um website, né? Tá na internet, é www.nanojr.com e atualmente quem quiser tem todos esses produtos, tudo isso que está exposto lá na exposição do MAB está lá na internet, mas outra vez vocês vão se assustar com os preços, porque é o preço de Israel, tá? E aí eu volto a tocar nesse ponto que a gente está procurando um parceiro aqui para tornar isso mais acessível. Eu espero que o programa ajude de alguma forma nesse sentido. Eu também espero. Eu fiquei assim, encantado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. O projeto é maravilhoso, é incrível. Muito obrigado. Acho que tem muita coisa ainda para avançar, mas foi um prazer te conhecer. Prazer a pessoa foi do Shimon. todo meu. Que conversa agradável. Olha, Shimon. foi muito legal. agradável. Muito obrigado, Zeca. Muito bom. Bom, espero que tenha sido bem para você também. Obrigado, Shimon. Muito obrigado. Uma ótima noite, Deus abençoe. Uma ótima passagem aqui no Brasil também. Obrigado. Um bom retorno a Israel. E as portas do Vejam Só estão abertas. Agora você já sabe o caminho. Quando tiver Muito por obrigado. aqui, avisa que a gente quer conversar um pouquinho mais com você. Muito obrigado. Muito bom. Para você que nos assistiu, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Sempre um privilégio dividir esses momentos com você. Espero que você tenha curtido também a nossa conversa. O Vejam Só de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.